Olá, bom dia. O desemprego tem sido, com certeza, um dos principais problemas do país, isso de uma forma geral. Mas aqui no Maranhão, um programa que é executado pela Secretaria de Estado do Trabalho tem tentado amenizar um pouquinho essa situação para muitas pessoas que estão participando dele. E é sobre esse e outros projetos que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio conversar comigo e tomar café foi o secretário de Estado do Trabalho e Economia Solidária, Joubert Alves. Bom dia, secretário. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui hoje para a gente conversar e discutir sobre os programas que o governo do estado tem para geração de renda no nosso estado. Eu acho que essa questão da geração de emprego e renda pode ser temporário, pode ser permanente, mas é assim um bom termômetro da economia do Maranhão, não é, secretário? Na realidade, o Brasil, de certa forma, nos últimos 3 anos, tem passado por sérias dificuldades na geração de emprego e renda. Nós perdemos muito na geração de emprego quando começou a deixar de se investir no país, né? Com obras estruturantes em programas na área da construção civil, como Minha Casa Minha Vida. E isso reflete no país inteiro e o Maranhão também, consequentemente, é levado a essa situação de descaso de uma política nacional de emprego. Então, hoje nós já temos detectado, e nos últimos 3 anos, com o fim ou com a diminuição nos investimentos de obras estruturantes e Minha Casa Minha Vida, isso gerou um desemprego muito alto na construção civil. Que é um dos setores que mais emprega, com certeza, né? Então, hoje nós temos muitos desempregados na questão da construção civil, no Brasil e no Maranhão, consequentemente. E, através da Secretaria de Trabalho e uma iniciativa do governo Flávio Dino, nós criamos, na realidade, foi o próprio governador, com a sensibilidade que tem, criou o programa Rua Digna em 2017, que é justamente para aquelas comunidades em que de baixa rentabilidade, que tem a maioria dos trabalhadores na construção civil, que nós investimos a partir de 2007 nesse programa chamado Mutirão Rua Digna. Pois é, ao contrário do que o nome possa indicar, Mutirão Rua Digna, a gente pensa que é a rua que vai ser melhorada, que vai ser asfaltada, que vai ser estruturada, não é bem assim, né? Na realidade é o seguinte, ele contempla a questão do benefício na rua, que é uma pavimentação não de asfalto, mas de bloquete, que são aqueles bloquetes que são produzidos, que é um ciclo Mutirão Rua Digna. A gente produz bloquete no presídio, com a mão de obra dos detentos e dos egressos, que tem uma produção contínua lá, não só por Rua Digna, mas para todo o trabalho nessa questão de pavimentação de ruas. Nós levamos o programa às comunidades, o dinheiro é repassado para a entidade e a entidade contrata a mão de obra da comunidade, gerando emprego temporário na comunidade, circulando o recurso na comunidade, na compra do cimento, na compra de areia, entendeu? E às vezes muitos grupos optam pela opção de construir, de fabricar os bloquetes na própria comunidade. Local. Isso, além de gerar renda, qualifica a mão de obra deles, porque tem um acompanhamento da Rua Digna, tem um acompanhamento de assistência técnica, de engenheiros, que qualificam essa mão de obra também na construção dos bloquetes, que muitos, quando termina a Rua Digna, já tem uma profissão. Então, deixa eu ver se eu entendi. Esses bloquetes oficialmente vêm da fabricação dos detentos. Isso. Ótimo. Mas ele tem a opção de ser fabricado no próprio local pelos moradores daquela rua. Com certeza. Quando vocês estão numa rua, isso gera, assim, vamos dizer, é um círculo. Um círculo dentro daquela rua envolvendo toda a comunidade, todas as pessoas que de alguma forma quiserem participar do projeto, é assim? É assim mesmo. O que acontece? Quando a gente seleciona, né, que abre-se um edital para o programa Rua Digna, as entidades se credenciam, né, depois do credenciamento nós visitamos a comunidade, faz uma reunião com toda a comunidade, falando da questão da rua, do processo, de como está, da lisura do programa, entendendo? E de que forma, como isso vai, de certa forma, agregar valores, agregar trabalho naquela comunidade e o benefício. Para você ter ideia, tem depoimentos que senhoras de certa idade estavam há anos sem sair de casa por conta da acessibilidade. Então, com o programa Rua Digna, a gente, além de levar a questão da geração de renda, temporário e emprego,
a acessibilidade, a qualidade de vida. A qualidade de vida fica muda, bem melhorada, bem né? melhor. Quer dizer, tem a geração de emprego, de renda e tem a qualificação Exatamente. de vida daqueles moradores, né? Porque a rua, quando terminar o projeto, a rua fica bem bonita, não é isso? Com certeza, é uma rua que fica, diferentemente do asfalto, que todo mundo deseja, a durabilidade, a média de durabilidade de um bloquete é de 30 anos. A recuperação é muito mais fácil quando afunda, quando há algum tipo de erosão, ou então um caminhão passa e que não acontece sempre, mas de repente afunda. O bloquete não quebra. Tira, faz a recomposição ali daquela estrutura e bota o mesmo bloquete. Então, a manutenção é muito barata. O asfalto tem que depender de um acordo com São Pedro e com a espessura dele, né? Exatamente. A espessura do asfalto e a chuva que vai determinar quanto tempo aquilo vai durar, né? E a recuperação é muito cara, né? Quando começa a se deteriorar, tem que fazer quase toda a rua. Vocês já tiveram que refazer alguma dessas ruas nesse projeto? Não, ainda não. Por conta de... Não. Mas que maravilha, né? É. E depois, por exemplo, quando vocês saem daquele... Porque é temporário, né? Porque a rua vai ficar arrumada dentro de um determinado tempo. Quanto tempo mais ou menos? O prazo que a gente tem é de 90 dias, né? De 90 dias. Mas acontece às vezes, alguns atrapalhos pelo meio do demora projeto. Um pouco e mais. A gente renova por mais 90, entendeu? Para a felicidade dos moradores e dos trabalhadores. Porque o objetivo é concluir a obra. A gente tem o compromisso de iniciar e concluir a obra, entendeu? Porque mesmo que vocês concluam em 90 dias, vamos pegar o prazo oficial, né? 90 dias, tá? Vocês, durante aquele tempo, envolvem toda a comunidade naquele trabalho, as pessoas se habilitam, fazem trabalho. Depois dali, vocês têm, assim, como acompanhar se esses trabalhadores, de alguma forma, eles qualificados, podem arranjar emprego mais fácil, mesmo que seja temporário também, fora dali? Tem sim, a gente tem o Cine, né, que é o Sistema Nacional de Emprego, que a gente tem, e essas pessoas são cadastradas pelo Cine. Muitas delas começam através da capacitação que é dada através do Rua Digna. A gente tem um programa também de mais qualificação, que as pessoas se cadastram também. Agora mesmo, esse ano, a gente vai estar lançando um novo edital com a média de 500 turmas para o Maranhão. A capacidade da gente capacitar em torno de 10 mil trabalhadores. E quem está nos programas como Rua Digna já se enquadram nesse perfil para que a gente faça essa qualificação e também faça um encaminhamento para o emprego, né, quando abrem-se as vagas. E também tem a questão do CPA, que é a Central de Profissionais Autônomos que a gente está construindo no Cine, que é o cadastro dessas pessoas autônomas para que a população, de forma geral, quando precise de um pedreiro, de um eletricista, eles busquem no sistema do Cine e encontram lá o perfil e já possam fazer também esse trabalho autônomo. Espera aí, vamos ver se eu entendi. De vez em quando eu tenho que parar, porque são muitas informações ao mesmo tempo. É verdade. Vocês têm um programa de qualificação de profissional. Como é? Mais qualificação profissional. Qualificação. Isso independe do Rua Digna. É um outro projeto que é de qualificar profissionais. Exatamente. Ótimo. A pessoa é qualificada, a partir daí ele entra num banco Na realidade, banco já existe um banco no Cine. Hoje nós temos uma média de 80 mil cadastros de trabalhadores no Cine. A gente faz uma prospecção desses trabalhadores e tipo, uma empresa vai entrar no Maranhão e precisa de profissionais qualificados, vamos dar o exemplo de eletricistas. Nós vamos lá no perfil do Cine, ver o que tem de cadastro de pessoas com essa qualificação. Com essa qualificação. A gente percebe que muitas vezes eles colocam lá que são eletricistas, mas não têm um certificado, por exemplo. Então vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos sim. Vou só dar um intervalozinho aqui, a gente toma um café e volta para continuar conversando sobre esse assunto. Um minutinho só, eu volto já já. Já estamos de volta para continuar falando um pouco mais sobre esses projetos que, além de embelezar as ruas, vamos dizer assim, tem uma outra função, que é a de geração de emprego e renda, e a gente estava falando na qualificação desses profissionais. Você estava dizendo que tem gente que se diz eletricista, por exemplo,
faz a coisa, mas não tem a qualificação. O objetivo é dar essa qualificação, atestar essa qualificação. Além do programa Rua Digna, né, nós temos o programa Mais Qualificação também, que além de qualificar pessoas do mutirão Rua Digna, nós qualificamos os trabalhadores de forma geral, né, aqueles que estão necessitados daquela determinada qualificação no Maranhão inteiro. Não é só em São Luís, nem na área urbana, nas zonas rurais também a gente faz esse tipo de qualificação. A gente recebe a demanda das entidades, das prefeituras, das categorias como quilombola, mulheres, deficientes, então várias categorias, pessoas egressas do sistema penitenciário, e a gente faz um levantamento qualificado das demandas necessárias de qualificação desses públicos e a gente constrói os cursos. Aí vai de eletricista, pedreiros, até de artesanato. Um curso oferecido de acordo com a demanda apresentada para aquele setor. Para aquele setor. Entendi. Quer dizer, não é um curso que você chega e vai procurar o que fazer. Não, ele já está direcionado para determinada demanda. Exatamente. Porque a gente fala o seguinte, não adianta a gente chegar em Fernando Falcão levar um curso de, vamos supor, de eletrificação industrial, entendeu? Sem ter a indústria. Então a gente analisa a cadeia produtiva da região, né, faz um levantamento dessa cadeia produtiva e trabalha um curso específico que possa qualificar aquele cidadão e que ele tenha uma opção de geração de renda. Como desenvolver essa Exatamente, atividade, como desenvolver a atividade na região, no município. Né? Mas vocês, por exemplo, você disse Fernando Falcão, vocês oferecem esses cursos lá na própria comunidade? Lá na própria vocês comunidade. levam o curso Exatamente. até lá, não é a pessoa que vem até o curso? Não. A qualificação acontece dentro do município? Exatamente. Entendi. Todos os municípios estão participando? Todos os municípios vão estar contemplados. Todos estão participando. Eu fico pensando assim, aí vem a qualificação, a pessoa vai, eu sou uma eletricista, estou qualificada como eletricista, eu sou um pedreiro, estou qualificado como pedreiro, mas não tenho trabalho. E aí? Aí nós já pensamos nessa opção também. Como eu sempre falo, né, a geração de emprego formal, desse modelo tradicional de indústria, de comércio, ele chega ao ponto que estagna, né? Ele chega a um ponto de estagnação. Porque quando tu monta uma indústria, um comércio, e tu com novos modelos tecnológicos, consequentemente tu abre vagas para um outro tipo de trabalhador, muitas vezes, e vai deixando alguns que perdem, de certa forma, a serventia, né? Porque tu melhora a tua estrutura tecnológica da tua empresa, consequentemente tu diminui o número de funcionários. E aí o que acontece? Que nós pensando nessa situação toda, o governo pensando nessa situação, nós criamos no Cine o Central do Profissional Autônomo, que enquanto ele não é direcionado ao mercado de trabalho tradicional, com carteira assinada e tal, nós vamos estar a partir de junho credenciando essas pessoas, qualificando, deixando no nosso banco, que nós estamos criando um site do CPA, que a gente chama, que é o Central de Profissional Autônomo, em que o profissional é um modelo Uber, mais ou menos, do profissional autônomo, né? É que você vai lá, se cadastra e o cidadão comum, você, Elda e tal, está em casa lá precisando de um eletricista. Você vai lá no CPA, tem uma pessoa qualificada, abre o perfil daquele trabalhador e contrata ele naquele dia. Eu quero trocar minha tomada. Quer dizer, eu não preciso ser uma empresa. Não. Eu, particular, na minha casa, estou precisando de algum serviço, acesso a esse site. Exatamente. E vou ver que o profissional que eu preciso está ali. Eu posso, a negociação nesse caso é completamente particular. Exatamente. Nós vamos fazer só a intermediação. Porque o Cine já faz a intermediação do trabalhador com a empresa. Sim. Como a gente viu a deficiência de contratação porque não está tendo agora, exatamente. Né? Então esse profissional, serviço em casa a gente sempre tem. Exatamente. Então esse profissional que chega no Cine, que o Maranhão também tem um grande número de desalentados, aqueles profissionais que desistiram de buscar emprego, aí ele chega no Cine, às vezes até a esposa ou o esposo chega, rapaz, vai lá, vai tentar uma vaga. Isso, eles não têm, não sei o que e tal, mas aí ele termina indo desestimulado e tal, mas ele vai. Ele chega lá, ele já vem com aquela ideia negativa de que não vai ter a vaga.
Mas aí a gente vai encaminhá-lo para o CPA. CPA. Lá no CPA, a gente faz uma orientação com ele profissional, pega o perfil. Se ele não tiver capacitação, a gente direciona para uma das capacitações nossas. E tendo a capacitação, um exemplo que a gente está dando aqui do eletricista, nós colocamos ele no banco de dados, pegamos todo o endereço, telefone. Se ele já tiver capacitação, ele entra direto no banco de dados. Exatamente. Se ele não tiver capacitação, ele é encaminhado para essa qualificação. Exatamente, para uma qualificação. Entendi. Dentro das opções que nós teremos agora a partir de junho. Então, tendo qualificação, entra no nosso banco de dados e a população, de forma geral, vai poder acessar esse banco de dados e buscar o profissional que ela quer. Muito interessante. Entendeu? Nós estamos desenvolvendo também um aplicativo. A gente chamava antes isso marido de aluguel. Exatamente. E a profissionalização do marido de aluguel. E nós estamos querendo fazer também uma opção de mulheres, entendeu? De profissionais nesse nível de uma troca de torneira, um trinco que quebrou para trocar, porque muitas vezes as mulheres estão cada dia mais independentes, morando só, construindo sua família de forma independente, e muitas vezes até não, às vezes é casada, mas o marido fora, o dia todo fora, e às vezes ela tem que cuidar de tendo que resolver sozinha. E aí ela entra no banco de dados, onde em alguns momentos, marido de aluguel, como você falou, só homens. E aí, às vezes, ela se sente receiosa de chamar um homem para desconhecido para dentro de casa. E vamos ter lá um banco de dados de mulheres que prestam esse serviço. É mesmo? Entendeu? Vocês estão inovadores, né? Buscando esses momentos de crise é que a gente que surge as ideias, né? Que a gente tem que fazer o diferencial. A construção civil já estava aproveitando mulheres, então agora seria a qualificação dessas mulheres para qualquer serviço. Mas, por exemplo, se eu preciso desse serviço em casa, seja de trocar torneira, eletricista, qualquer coisa, eu não entro em contato direto com aquele profissional, eu entro em contato com o centro de dados, é isso? A senhora vai entrar no banco de dados do Cine, que ainda nós vamos lançar a partir agora de em junho, né? Entendeu? Entra no banco de dados, lá vai ter todos os dados desse trabalhador, entendeu? O perfil dele todinho. A gente quer ir colocando uma opção de quem pediu o serviço, colocar lá, gostei, foi ruim. Avaliação final. Uma avaliação desse serviço. Uber mesmo. Um modelo Uber, fazendo comercial aqui do Uber, é um modelo Uber do trabalhador que a gente pensou. E aí, dentro desse perfil, você vai olhar o histórico dele, entendeu? É capacitado, tem formação em determinadas áreas, entendeu? Já prestou tem 10, 15, 20 atendimentos, entendendo? Já com um padrão de excelência e tal. Muito interessante. Então ele vai girar em torno do própria relação que ele vai ter com quem contrata. Ele vai construir a própria relação dele, né? O Cine vai fazer a intermediação disso, né? Porque tem muitos... Tipo, você entrar num sistema desse de aplicativos ou de um trabalho desse de internet, onde as pessoas colocam os seus dados, no particular ele tem que deixar uma parte ali, uma porcentagem. O nosso nós vamos fazer público, né, em que o trabalhador e o contratante não vão ter despesa com tudo que ele receber é dele, o Estado não terá participação naquela remuneração dele, né? Entendi. Ele que vai negociar, entendeu? Nós vamos orientar dentro dos padrões de Então a qualificação e orientação. Exatamente. Quando é que começa a funcionar mesmo? Eu estou interessada nisso. Gostei dessa iniciativa, muito, muito legal. Então, voltando lá do início da nossa conversa, na questão agora desse bloco, então aquele que saiu de casa desalentado, achando que não teria o emprego, ele volta para casa, não, eu deixei lá meu cadastro. E em qualquer momento o telefone pode tocar, o aplicativo... Você já imaginou quando ele receber a primeira ligação, como ele vai ficar contente, né? Eu consegui, eu voltei para o mercado de trabalho. Porque às vezes a gente pensa no mercado de trabalho e pensa só naquela coisa formal. Pode não ter emprego, mas trabalho vai ter sim. Tem muito serviço. Tem muito serviço. Não tem a carteira assinada, pode não ter. Mas o que interessa é essa garantia de geração de renda. Isso eu acho muito interessante. Mas você precisa voltar aqui depois para me contar, depois desse serviço instalado, qual tem sido a aceitação. Certo. Eu acho que eu vou ser uma cliente desse serviço. Eu espero que sim, com certeza. E tem mais, você pode criar fidelização com o cliente, né? Porque às vezes você contrata alguém, você gosta quando chamar, você já pode chamar aquela pessoa de novo, né? Com certeza. Isso é muito bom, gostei muito. Vou ter que voltar aqui para me contar os resultados desse projeto que é muito interessante e inovador. Secretário Joubert, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um bom dia para o senhor e parabéns por essas iniciativas. Gosto de coisa inovadora e assim,
possibilidade de sucesso bem rápido. Eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço da gente estar apresentando o trabalho que a Secretaria, o Governo do Estado, o Governo Flávio Dino tem feito em busca de superar esse momento difícil que a gente está passando, né? Então a gente não fica sentado esperando as opções tradicionais de trabalho, a gente está buscando opções e alternativas para que a gente não chegue, ver todo o problema, a gente sente no meio-fio e fique lá chorando. Fique lá chorando. Não adianta sentar na rua cheia de bloquetes novos, né? E ficar chorando. Exatamente. O que interessa é a partir dali, aquilo deve ser um start. Exatamente. A partir dali você vai para voos maiores. Olha, parabéns mesmo por essa iniciativa, gostei. E bom dia para o senhor, bom dia para você também, que sabe que isso tudo fica à sua disposição no nosso site, você pode acessar essa conversa para rever a hora que você quiser, ou pode ver qualquer uma das outras que já estão lá na nossa grade, toda guardadinha para você, no nosso site, nas nossas páginas, nas redes sociais, tudo lá, todo o conteúdo à sua disposição. Mas só para lembrar, todos os dias eu estou aqui às 8h30 da manhã esperando por você, tá? Combinado. Tchau.